Que prazer, que satisfação saber que você está tirando um tempo seu para poder fazer um exame, uma reflexão junto conosco no canal Examinar e Refletir. Fique aí, já já vamos começar uma nova reflexão. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber novas notificações. Nós estamos sempre publicando novos vídeos todas as terças, quintas e sábados a partir das 19 horas. Mesmo que você não tenha esse horário disponível, o vídeo vai estar lá, você pode acessar a qualquer instante. Compartilhe se você gostar com outros amigos, deixe o seu like. Para nós é muito importante poder saber que estamos contribuindo para que você possa tirar um momento de reflexão sobre aquilo que vem ocorrendo dentro do movimento do Evangelho de Cristo nos últimos dias, nos tempos em que nós estamos vivendo. Quero lembrar a você que a proposta do canal é uma proposta dialógica. Nós colocaremos sempre no nosso site o material aqui trabalhado e também um material com referências bíblicas, mais com formato de estudo bíblico para que você possa ter acesso, tudo gratuitamente. Ok? Outra coisa também é que aqui no canal, algumas temáticas, elas vêm como provocação de reflexão, de despertamento. Nós temos uma segunda etapa no projeto, que se for da vontade de Deus, que aí sim nós sistematizaremos certos fundamentos, certos ensinamentos e pretendemos trazer uma contribuição maior para as pessoas e para as instituições evangélicas do nosso tempo presente. Fique aí, não saia. Vamos começar agora a nossa nova reflexão. Bem, nossa reflexão de hoje, reflexão de número 14, muito importante. Fique até o final, não deixe de compartilhar com seus amigos, falar, comentar com seus amigos. E como eu sempre falo, o canal, ele defende verdades que nós acreditamos. Aquilo que nós acreditamos no campo espiritual não se impõe ao outro. Você compartilha a sua fé e você aceita ou não, ou você acredita ou não. Precisamos aprender a respeitar as diferentes opiniões. Mas tudo que nós temos trazido aqui, temos procurado calcar em nossos fundamentos, que estão lá no início das gravações do nosso canal, que você pode buscar, as 5 peneiras do Examinar e Refletir, as 3 questões norteadoras. Sobretudo, o foco na pessoa de Cristo e na palavra contextualizada em Cristo Jesus e ensinamento dos apóstolos a partir de Cristo Jesus, entre outras questões e entre outros aspectos das peneiras que estão lá. Vá lá buscar no nosso canal as outras reflexões que tratam da nossa linha de pensamento, do nosso fundamento, até para que você possa se posicionar melhor a respeito da nossa linha pedagógica, a respeito daquilo que nós estamos trazendo. Mas vamos lá. Por que certas igrejas evangélicas não estão cumprindo sua missão de ensinar, fazer discípulos? Por que será? Né? Primeiramente, o que foi que Jesus Cristo pediu para ser ensinado? Se você observar os últimos diálogos de Jesus, você tem o diálogo em que Jesus manda ir pregar, mas existe também o diálogo em que Jesus manda os discípulos ensinarem, fazer discípulos. E o que Jesus pediu que fosse ensinado? Bem, primeiro, Jesus pediu que fizessem das pessoas seus discípulos. Se for para fazer discípulos de Jesus, você precisa de ensinamentos que fizessem que esses novos seguidores de fato se tornassem seus discípulos. Não há como uma pessoa se tornar um discípulo de Cristo sem os devidos ensinamentos que vão moldar os seus paradigmas, os seus valores, os seus princípios, para que ele se torne de fato um seguidor de Cristo Jesus. Número 2, que esses que viriam a se tornar seus discípulos aprendessem tudo que Jesus havia ordenado ou mandado aos seus apóstolos. Bem, mas
De todas as coisas ordenadas por Jesus Cristo para os seus discípulos, qual a que podemos destacar como maior ordem? Dentre aquilo que Jesus falou, ensinando aquilo que eu vos tenho mandado guardar. Dentre as coisas que Jesus mandou, qual seria a questão principal, o foco principal que está associado ao que eu sempre falo, a referência da cruz de Jesus na cruz do Calvário? Bem, existem várias versões, traduções, mas em resumo, o que Jesus quis dizer em João 13, versículo 34, é que ele estava dando um novo mandamento para os seus discípulos, que eles deveriam amar uns aos outros como ele, Jesus, os havia amado. Olha só, presta atenção. Lá no início, como Jesus foi interrogado sobre qual era o principal mandamento, no seu ministério, ele disse, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Mas aí lá mais para o final do seu ministério, Jesus vai dizer, eis que eu vos dou um novo mandamento. Ou seja, havia um paradigma, havia um parâmetro na velha aliança. Agora, com a minha morte na cruz, com o meu projeto, com o meu evangelho, com a boa nova que eu estou trazendo, o que eu estou trazendo de novo, agora existe um novo patamar. Existe um patamar mais acima. O sarrafo subiu. E esse sarrafo foi para onde? Para a cruz de Cristo. Agora, não basta amar o outro como a si mesmo. Agora, o seu parâmetro de amor, a sua referência de amor, é o amor que eu demonstrei para vocês. Então, se Jesus disse, ensine as pessoas a guardarem o que eu tenho mandado a vocês fazerem, e se o principal mandamento, a principal ordem que Jesus deu foi essa, então a gente trabalha no meio pedagógico com objetivo principal, objetivo geral, objetivos específicos. Então, entre os objetivos gerais que norteiam a ação da igreja, do ensino da igreja, está que as pessoas precisam ser ensinadas a amarem como Jesus amou. Para pensar um pouquinho. Amar como Jesus amou. Te parece uma coisa simples de aprender? Te parece uma coisa fácil de ser ensinada? Te parece que é da noite para o dia que isso vai acontecer? Você acha que é com automatismo que isso vai acontecer? Talvez você tenha levado 4 anos para se formar em engenharia. Talvez você tenha levado 5, 6 anos para se formar em medicina. 4 anos para se formar em professor. E ainda assim teve que fazer especialização, pós-graduação, graduação. Se para o conhecimento do mundo natural e material você teve que investir tanto de esforço e empenho, e os seus professores tiveram que usar tanto de estratégia pedagógica, didática, para te ensinar coisas da dimensão humana, compreendidas com mais facilidade pela mente humana, independente, da morte de Jesus na cruz do Calvário, que dirá aprender a amar como Jesus amou. Jesus disse para ensinar isso. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo e registrado nos evangelhos. Bem, e aí, qual é mesmo o que chamamos de PPP para a Igreja de Cristo? Bem, para quem não sabe, quem não é da área educacional, PPP é Projeto Político Pedagógico. E eu fiz assim uma espécie de metáfora, a passagem que Paulo registra na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao 15, ele dá um norteador, ele dá aquele objetivo que norteia um projeto político-pedagógico de uma instituição de ensino. Se Jesus disse para a igreja ir de pregar e de ensinar, então ela é uma instituição propagadora e uma instituição de ensino. E como instituição de ensino, Paulo disse assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí qual é o objetivo? Esse aqui são 2 ministeriais que compõem o quê? A igreja. É importante, eu vou falar disso em outros momentos, que a gente resgate a igreja, o papel da igreja. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nenhuma outra instituição. Estes elementos aqui que Paulo
designa, eles são elementos que compõem a estrutura ministerial da igreja. A igreja é a única, exclusiva representação de Cristo na terra e a instituição que foi feita para dar suporte. Nós falamos lá atrás sobre que o foco principal é o ser humano, que a igreja é uma ferramenta, um instrumento, que também recebe a ação do Espírito Santo, que ele é o que nos ensina todas as coisas, que é ele que nos dá entendimento de todas as coisas, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente maior e a igreja é a sua ferramenta. E aí nesta igreja, na igreja, não em outras instituições, você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Talvez alguém venha dizer assim, mas isso aí não tem problema não, isso aí vai acontecer no céu. No céu não tem apóstolo, no céu não tem profeta, no céu não tem evangelista, não tem pastor, não tem doutor. Isso aqui é projeto para a igreja. Paulo está dizendo da missão crucial, da meta crucial da igreja a partir do exercício desses ministérios. A igreja precisa ser uma edificadora do corpo de Cristo, construir unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus e o parâmetro de medição, a meta, o objetivo a ser alcançado é a medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, aqui está o que nós estamos chamando, simbolicamente, obviamente, que o PPP é um documento muito extenso, para quem é da área da educação sabe disso, né? Que nós estamos falando simbolicamente do PPP para a Igreja de Cristo. Porque o PPP ele se sustenta numa base de objetivo, de meta a ser alcançada, de propósito. E aqui Paulo estabelece o propósito para a igreja. Bem, terceira questão. Qual foi o modelo pedagógico de Cristo e qual o modelo pedagógico das igrejas evangélicas? Agora, sem exceção. Em alguns momentos, eu falo de certas instituições evangélicas. Aqui eu não estou falando de certas instituições, não. Eu estou falando das igrejas evangélicas sem exceção. Qual foi o modelo pedagógico de Cristo? Como é que Jesus ensinou e preparou os seus discípulos? Com discursos, com postura contemplativa por parte dos seus discípulos? Foi através de um discurso com postura contemplativa, sem interação, sem reflexão, sem construção de pensamento crítico, sem aplicação prática, sem discussão em grupo, sem debate, sem criar situações de experimentação, de conduta, de colocar os discípulos à prova em determinadas situações? Ou será que Jesus subia num palanque, num púlpito, alguma coisa e ficava simplesmente falando para os discípulos o que ele tinha que fazer? Jesus comia com os discípulos, dormia com os discípulos, andava com os discípulos, convivia com os discípulos. Professor Misael, não dá para fazer isso hoje em dia, não. Claro que não dá. Claro que não dá. Porque o foco que está sendo dado ao Evangelho não permite que isso aconteça. Nós estamos fazendo templos para os 5.000 homens e mulheres e crianças que não foram contados na multiplicação dos pães. A gente está dando foco realmente que deve ser dado para o Evangelho? Se a gente estivesse dando foco para o Evangelho como Jesus deu, será que não haveria possibilidade de nós fazermos dessa forma? Mas a minha igreja tem um projeto de célula, tem projeto disso, projeto daquilo. Mas nós vamos ver mais à frente o que é o processo de aprendizado, o que é o processo de ensino, como é que se desenvolve o aprendizado do ser humano. Será que esses mecanismos que muitas vezes aparecem como inovadores,
Eles trazem crescimento. Vamos propor este mês uma leitura da Bíblia. Vamos propor este mês a leitura de tais capítulos, de tais versículos. Vamos repetir. Será que isso é uma proposta pedagógica para trazer o ensino para que as pessoas, depois disso tudo, estejam aprendendo? Não que elas vão alcançar da noite para o dia, mas estejam aprendendo a amar como Jesus amou? Né? Então, aqui é sem exceção. Quais são as ações pedagógicas de sua igreja? Quando se fala em ação pedagógica, é ação que leva a aprendizado, que leva a ensino. Quais são as ações pedagógicas de sua igreja para levar você a ser varão perfeito à semelhança de Cristo Jesus? Não é ação pedagógica para resolver o teu problema, para você se sentir bem, para você se sentir melhor, para você ter resultado no concurso, para você ter resultado no seu trabalho, para você resolver seus problemas financeiros. Isso não é ação pedagógica da igreja. Não foi isso que Paulo falou em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós estamos falando de Bíblia. Nós não falamos que nós temos que defender a palavra de Deus, que nós não podemos atualizar a Bíblia? Então, o que a gente está fazendo com certas ações pedagógicas na igreja? Bem, apenas EBD, culto de ensino, ou da mensagem, ou da palavra, culto de louvor, ou adoração, ou celebração, e com certos eventos paralelos, extremamente pedagógicos, como cultos de libertação, da vitória, do sobrenatural, da conquista, entre outros. É com essa plataforma pedagógica, né, que são as ações que a igreja ela está adotando para cumprir o que Jesus falou e que Paulo regulamentou. É com isso que você está ensinando as pessoas a amarem como Jesus amou? E a oração que tem que acompanhar o ensino? Tem que lugar na sua igreja e na sua vida? Orações, jejuns e campanhas são propostas com que foco principal? Bem, a oração, ela é elemento fundamental na relação de aprendizado com Deus. Através do ensino, você recebe a informação, você recebe o conteúdo. Através do exame, da reflexão da palavra, do processo de aprendizado, você recebe o elemento. Através da oração, você interage com o professor, com o Espírito Santo, com Deus. Você, como aluno, leva ele as suas dificuldades de aprendizado. Você leva ele as suas limitações. Você fala com ele dos seus conflitos. Você fala com ele de certas passagens da Bíblia que te impactam e você tem tentado buscar certas estratégias e não tem conseguido. É uma interação, a oração acompanha o ensino como elemento de interação com o professor, que é o Espírito Santo. Mas, qual o lugar que a oração tem na sua igreja? O culto de oração, o culto de intercessão na sua igreja, o culto dos companheiros da oração, dos parceiros da oração. Qual é a frequência deles? Qual é a frequência do culto de oração? As pessoas que geralmente vivem de pregar o evangelho, saem a campo pregando o evangelho, falando para as pessoas orarem, ler a Bíblia. Nas suas igrejas de origem, elas frequentam o culto de oração, de intercessão? Muitas não trabalham, só estão em função do evangelho. Elas vão no culto de oração? Elas vão no culto de intercessão? Porque não basta orar para pregar. Não basta orar porque você vai dar a lição da escola bíblica dominical. Não basta orar porque você tem que fazer um estudo bíblico. Você tem que orar pelo seu aperfeiçoamento pessoal, individual. O evangelho, o reino tem que se estabelecer em você. E as pessoas não podem ser julgadas, Deus não julga as pessoas pelo seu discurso. Deus, ele julga pela intenção do coração e pelos frutos que você produz, pela relação que você tem com ele. Orações, jejuns e campanhas são propostas com que foco principal? Ora-se para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, para que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, né, à imagem de Cristo. Ora-se a cada dia para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus. Ora-se para que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Existem campanhas de oração nesse sentido? Existem jejum? Existe envelope para amar como Jesus amou? Ou existe envelope para dívida, envelope para cura, envelope para soluções no campo emocional?
E como é a frequência das diferentes ações pedagógicas das igrejas evangélicas em geral? Pega aí a programação da sua igreja. Qual é a frequência de cada ação pedagógica que a igreja faz? Qual é a frequência? Vê aí na sua igreja, faz um exame agora, uma reflexão. Qual é o nível de frequência do culto tal, do culto X, do culto Y, da reunião Y, da reunião X, da oração, da escola bíblica? Faz uma reflexão. Bem, vamos falar de uma forma um pouco mais didática e um pouco mais científica, né? Você conhece alguma pirâmide do aprendizado? Eu vou trazer aqui 2 teóricos que falam da pirâmide do aprendizado. Essa pirâmide é baseada na pirâmide de Edgar Dale. Desculpa aí porque eu compreendo um pouco espanhol, eu hablo um pouco espanhol, pero inglés no sé nada, no sé hablar inglés. Entonces la pronunciación no será perfecta. Si fuera español, un poco mejor, pero en inglés, lamentable. Entonces, aqui, de Edgar Dale. Na verdade, isso aqui é um estudo publicado no ano passado com base na teoria desse indivíduo aqui, desse especialista, que você pode pesquisar na internet, não há tempo aqui para isso. Olha só, essa pirâmide de índice de retenção do conhecimento. 5% se retém de conhecimento assistindo palestra. 10% lendo. 20% por recursos audiovisuais. 30%, 50% discutindo em grupo. Vai ver na escala como ela vai aumentando. 75% praticando. E 85% ensinando. A melhor maneira de se aprender é compartilhar o seu conhecimento com o outro. Ok? Para ficar não apenas num teórico, a gente trouxe aqui também a pirâmide de William Glasser. Não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? Se fosse o Ariano Suassuna, ele diria William Glasser, porque ele diz que ele fala, quando o Ariano Suassuna era vivo, ele dizia que ele lia e-mail e não e-mail, porque ele lê o que está escrito, né? Então vamos lá. Na pirâmide de William Glasser, ou como diria Suassuna e William Glasser, né? Que os números não se prendem à questão numérica, de valores exatos. Você veja a coerência em relação à maneira como o aprendizado se desenvolve. Ó, leitura, 10%. Quando ouvimos, 20%. Quando vemos ou quando observamos, 30%. Mas isso aqui não é ver o outro falando para você. É ver o fato que constrói processos e etapas e você aprende vendo o acontecimento. Não é ficar vendo o outro falando, né? Porque ver o outro falando é escuta, né? Quando vemos e ouvimos, ou seja, alguém está te mostrando um processo, está te mostrando um desenvolvimento de uma determinada ação e ao mesmo tempo está te explicando. Aí você melhora a sua capacidade de aquisição do aprendizado. Né? Aí, na teoria de William Glasser, quando vemos e ouvimos, melhora para 50%. Quando discutimos com os outros, 70%. Quando nós fazemos, ou seja, escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, revisar, identificamos, comunicamos, ampliamos e por aí vai, 80%. E quando nós ensinamos aos outros, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, 95%. Talvez você esteja dizendo aí, Misael, não está dando para a gente visualizar aí no canal essas imagens. Não se preocupe, todo o nosso PPT, todos os nossos estudos vão para o nosso site. Lá no nosso site você pode baixar, inclusive, o PPT e ter gratuitamente esse material lá com você. Independente de ser o de Edgar Dale, né, que foi estruturado por um estudo ano passado dessa forma, ou de William Glasser, não importa. O que você observa é que quanto mais interação, mais aprendizado existe. Jesus calcou o seu ensino aos seus discípulos na interação e não simplesmente num discurso contemplativo, como é a maioria dos ensinamentos da maneira como a igreja conduz o seu processo pedagógico. Você conhece o ciclo PDCA? Ah, Misael, você vai querer que a igreja tenha ciclo PDCA? Não. A ideia não é essa. Não é
tecnocracia, né, de ensino. Não. O que, na verdade, se quer trazer com o ciclo PDCA, para quem não sabe, o P aqui é de planejar, o D aqui é de do, no inglês fazer, o C é de checar e o A é de agir. O importante aqui não é você decorar ciclo PDCA, que é uma ferramenta de gestão de qualidade usada por muitas instituições, inclusive instituições de ensino, e que o objetivo é alcançar alta performance, ou seja, gerar um efetivo resultado que se propõe nas pessoas que estão envolvidas dentro de um determinado projeto. O importante é saber que para que você possa fazer uma gestão de qualidade no processo de ensino, para que você possa alcançar alta performance, tem que ter planejamento, você tem que localizar as questões problemáticas, aquilo, a ênfase que você quer dar, tem que estabelecer plano de ação, e aí você precisa executar o plano, colocar o plano em prática, você tem que manter uma verificação se as metas estão sendo atingidas, acompanhar os indicadores dos resultados que foram propostos no plano de ação. E aí, ao verificar, se você perceber distorções em relação ao que está acontecendo, você vem para agir e a ação corretiva tem que entrar para que você possa eliminar os insucessos, você possa corrigir determinados desvios, treinar novamente as pessoas para que elas possam retomar a caminhada dentro daquilo que foi planejado. Jesus não falou de ciclo PDCA, mas com certeza ele veio com um plano, ele executou o plano em prática, ele acompanhou, né, os indicadores desse plano, ele observou os seus discípulos, ele agiu com ação corretiva nos seus discípulos, tornou a estabelecer novas situações para os seus discípulos aprenderem, e daí por diante. Então, eu não quero aqui dizer que a sua igreja tem que adotar ciclo PDCA. Estão dizendo por aí até que a igreja agora precisa ter marketing, né? Não é isso. Não é isso. A questão aqui é entender que processo de ensino não é por métodos contemplativos, por métodos de escuta, por método de leitura aleatória. Não é dessa forma que se ensina. Bem, fica aí a reflexão, faça o seu exame do que eu falei. Você não é obrigado a concordar, mas se você gostou, se você entendeu, compartilhe isso, leve essa reflexão na sua igreja, observe se de fato a ação pedagógica de Cristo, o PPP de Paulo lá em Efésios 4, está sendo cumprido na sua igreja sem exceção. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no canal Examinar e Refletir.